A Europa vem enfrentando uma das maiores crises migratórias da história e a situação parece piorar a cada dia. E tudo indica que esse problema está bem longe de ser resolvido. Todos os dias, mais e mais refugiados chegam à Europa, fugindo da guerra e da miséria de países do Oriente Médio e da África. Mas eles têm encontrado uma situação bem complicada no Ocidente. Nesta semana, para conter a circulação de imigrantes, alguns países como a Hungria e a Áustria reforçaram suas fronteiras, agravando ainda mais a tensão. Qual é o impacto da adoção de políticas como essa em um quadro tão complicado como o dessa crise? O Jornal Conectado sobre Política Internacional está começando agora. E quem já está aqui para explicar os principais fatos do mundo é o nosso cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Oswald-Cukier. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Bom, sem dúvida é um dos assuntos mais falados nas últimas semanas e é sobre essa crise que a gente quer conversar. Essa crise migratória, como que a situação se tornou tão séria assim, Reni? Porque a gente tem um problema grave acontecendo no Oriente Médio. Você tem guerras, principalmente a da Síria, que está fazendo milhões de pessoas fugirem, não terem abrigo, não terem casa para morar. Então elas estão saindo da Síria e Então procurando vem mais outros... da Síria, né? A Síria é o país que mais está mandando imigrantes, mas você tem um problema no Iraque igual, você tem no Iêmen, você tem na Líbia, você tem no Sudão do Sul, então, você tem na Eritreia, Somália, enfim, os problemas são grandes, né, por todos os países. Esses refugiados, então, são desses países que estão passando por todo esse perigo, encarando o mar Mediterrâneo e chegando à Europa. São esses refugiados. Isso. Alguns foram acolhidos pelos países árabes? Foram, mas antes a gente tem que fazer uma distinção importante que nem todos são refugiados. De acordo com o direito internacional, você tem uma distinção entre quem é um refugiado e um migrante econômico. O migrante econômico, ele vive numa condição onde o país dele está em crise. Está com fome. Não necessariamente algo catastrófico, mas é um país que não está indo bem, a economia não está indo bem, a Venezuela não está indo bem, a economia, ela ainda não chegou no ponto de uma guerra civil, a Bolívia, a economia não vai bem. Nós tivemos uma época, muitos brasileiros, lembra? Quando o Brasil não estava bem, indo embora para os Estados Unidos, tentando... Isso, então quer dizer, esses não são refugiados, então, esses são migrantes econômicos. Okay. Um país, ele escolhe se ele quer aceitar ou não migrantes econômicos. Ele sabe quando chega com o documento, ele sabe de onde está vindo. É isso? Não necessariamente que ele sabe de onde está vindo, mas assim, a pessoa chega e ele fala, tá bom, o que você veio fazer aqui? Eu vim mudar a minha vida, eu quero morar no seu país. Desculpa, a gente não recebe imigrantes, ou a gente recebe, o processo é tal, ou a gente só aceita tantos por ano, ou você tem que ser casado com alguém do país para você ganhar a cidadania, ou você tem que ter um visto de trabalho. Enfim, você tem as regras comuns de cada sociedade para receber imigrantes. Então esse é um ponto. Quando nós estamos falando de refugiados, é uma outra situação, porque os refugiados, supostamente, eles estão protegidos por uma convenção dos refugiados que foi assinada em 1951 e depois ela se expande. Hoje 147 países do mundo assinaram essa convenção que reconhecem um refugiado. Quem é o refugiado? É alguém que está passando por uma situação de perseguição política, de guerra, de algum desastre, de algum caos que está acontecendo no país. Esses países que você falou. Que é o da Síria, mas outros, por exemplo, Kosovo, Sérvia, essas pessoas que estão imigrando dali, elas não são refugiados. Elas são migrantes econômicos. Alguns desses países da África ou do Oriente Médio, a situação não é de uma guerra civil como na Síria. Mas essa situação está acontecendo agora porque a mídia está mostrando para o mundo esses refugiados e esses migrantes tentando chegar na Europa? Ou isso já estava acontecendo há um certo tempo e agora é que realmente piorou por conta da situação do fechamento? Então está chamando a atenção porque a Europa está fechando as fronteiras e não deixando eles entrarem. Não, na verdade o problema já acontece desde o começo da guerra da Síria. Só para dar uma referência, a Síria ela tem 20 milhões de habitantes. 11 milhões estão desalojados, ou seja, mais de 50% da população inteira do país não tem onde morar. Desses 11,
4 saíram do país. Foram para Muitos onde? foram para Para países Turquia, árabes. para Jordânia Ok. e para o Líbano. 4 milhões. Isso, mais Tá. ou menos 4 milhões foram para esses 3 países, né? E quantos foram para a Europa? Uma parte desses 4, uns 3 milhões e pouco foram para esses 3. Tá. Porque ok. você tem 1 milhão e 400 na Turquia, você tem um pouco mais de 1 milhão no Líbano e você tem uns 600 mil na Jordânia, e o resto foi para a Europa. Ok. Então, esses países vizinhos já estão lidando com esse problema há algum tempo. Mas são todos ou tem alguma? Não, os países, tem alguns que não querem, por os exemplo, países, por exemplo, do Golfo, nenhum deles recebeu nenhuma pessoa e não aceitaram receber ninguém, 0. As nossas fronteiras estão fechadas para receber refugiados. É importante lembrar que todos os países do Oriente Médio, nenhum deles aceita a Convenção de Refugiados. Eles não aceitaram tanto os países do Golfo quanto os outros, até a Turquia. A Turquia aceita refugiados se eles vierem da Europa, mas não vindo do Oriente Médio, por exemplo. Então, supostamente tem medo eles... também, né? As explicações são diversas, mas do ponto de vista jurídico ou legal do direito internacional, eles não reconhecem que aquela necessidade de você abrir a fronteira, porque a diferença do refugiado e do imigrante econômico é essa. Migrante econômico, você pode recusar o visto dele, a entrada. O refugiado, supostamente, você não pode, você tem que recebê-lo. Certo. Então, os países do Golfo, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Catar, Emirados Árabes, todos eles não deixaram receber ninguém, não abriram as fronteiras. Mas eles estão dando muito dinheiro. Kuwait é o 5º maior doador para a crise de refugiados, doou quase eles ajudam de outra $1 forma. bilhão. Okay. Eles não querem receber, por exemplo, porque eles têm medo da questão da segurança. O que tamanha população vai fazer com a estabilidade do país interna? Okay. E sendo que várias dessas pessoas podem ter rebeldes, fundamentalistas, você vai desestabilizar as sociedades. Parte do que está acontecendo no Oriente Médio é um processo de uma crise de deslegitimidade dos governos. Se um país como a Arábia Saudita recebe 10% a mais de população, vai ser muito difícil da Arábia Saudita manter a estabilidade. Então ele não quer que isso aconteça com ele. Essa é a argumentação. Do outro lado, então você tem a Europa recebendo todas essas pessoas. E aí a Europa tem que lidar com esse desafio. E é justamente o que a gente vai falar daqui a pouco, um rápido intervalo. Eu continuo com o Reniose Cuquier, tá bom? Instante só, até já. Conectado está de volta, eu e Reniose Cuquier estamos aqui tentando analisar, a gente analisa, né? Você Isso. analisa o que está acontecendo na Europa e a chegada de muitos imigrantes, muitos migrantes, muitos refugiados. E o que chama a atenção, e a gente está acompanhando pelas imagens, Reni, justamente o conceito humanitário de tudo que está acontecendo. A gente sabe que os países não têm mais espaço para receber, mas isso não é problema do mundo. Eles têm que arrumar uma forma de acolher essas pessoas que estão fugindo e estão precisando de ajuda. Vamos analisar agora o conceito humanitário do que está acontecendo na Europa nesse momento. Então, a questão humanitária, ela passa pela percepção de que se eles são ou não refugiados. Se eles forem, existe uma obrigação moral. Mas não está acontecendo isso. O quê? A Hungria está fechando com cerca, a Croácia agora já fechou também, não entra. Porque existe uma... Eles nem perguntam, você é refugiado? Quem você é? Não, porque existe um debate ou uma discussão entre dois lados da coisa. Um dos lados é o quê? É a questão humanitária, que você teria supostamente uma obrigação moral, lidar com o lado humanitário é uma obrigação moral de cuidar e receber essas pessoas. E até pelo Tratado da União Europeia, eles têm que receber. Mas versus isso, ao contrário disso, você tem que contrapor com a ideia da realidade. O que é necessário para você receber tanta gente? Você precisa ter condições econômicas, políticas, sociais, culturais. Você precisa dar conta. Imagina uma cidade como São Paulo, que a gente tem problema de água, de luz, de trânsito. Imagina se de repente a gente recebesse, a cidade de São Paulo crescesse 20% do seu tamanho. É isso que aconteceu com o Líbano. O Líbano tem 4 milhões de pessoas, recebeu mais de 1 milhão. 20% da sua população tem que ter aumentou. Comida, tem que ter escola, tem que ter lugar para dormir. E não tem. E aí o que acontece com o país? O país inteiro entra em colapso.
Porque uma cidade como São Paulo... É uma invasão. Imagina se ela aumentar 20% a população de um dia para o outro, ou em alguns meses. Não vai ter água, não vai ter luz, Então, mas o trânsito não vai andar. A gente está mostrando até imagens, as pessoas estão passando fome, quer dizer, com criança. O que está sendo feito de real? Porque o que a gente vê são fronteiras sendo fechadas, é o muro que remete a uma época horrível, essas cercas da época da Segunda Guerra. O que está sendo feito de verdade? O que a Alemanha está fazendo com isso? O que a própria União Europeia pensa em relação a solucionar ou se existe uma solução? A Europa está fazendo, está tentando fazer algumas coisas, mas não existe uma unidade de resposta. Cada país europeu entende o problema de uma forma e acha que tem que resolver de uma forma. Isso tem preconceito? Não tem preconceito nisso? Nós não queremos migrantes, nós não queremos refugiados aqui. Tem países que não querem, mas aí ele está no direito dele de dizer que não quer. E o que você vai fazer? Você vai obrigar ele a querer? Ele não vai querer. E mesmo que você obrigue ele a querer, as pessoas vão chegar lá dentro e não vão ser bem recebidas. E vai ter um choque na sociedade. As pessoas vão começar a maltratar, discriminar, cometer atentados. A Alemanha é o país que mais tem atacado esses abrigos de refugiados. Ao mesmo tempo que ela está abrindo as fronteiras e a Merkel vem publicamente dizendo que a Alemanha vai receber não sei quantas mil pessoas, os alemães estão atacando os abrigos dos refugiados. Então, esses refugiados não adianta forçar, porque a sociedade não quer recebê-los. E aí, se a sociedade não quer, você vai criar um choque. Mas eles não deveriam, eles deveriam querer, eles deveriam não ter preconceito, eles deveriam entender o diferente. Bom, mas o Assad deveria não matar as pessoas, o Estado Islâmico deveria não decapitar os outros. Você tocou no ponto do Assad, disse que o que está acontecendo no mundo hoje em dia, esse êxodo de pessoas que estão entrando na Europa, o Assad ainda falou essa semana, isso é culpa da União, da coalizão que está bombardeando o nosso país. Quer dizer, vira um jogo de empurra e quem sofre é a população. A culpa do problema é a guerra, a raiz do problema. Ou se trata do sintoma, abraçar os refugiados e resolver isso é tratar do sintoma. A causa do problema é porque que eles saíram do país deles. Porque tentar recebê-los é resolver o que está acontecendo ali na hora. Mas a pergunta é, por que eles estão saindo do país deles? Porque existe uma guerra civil destrutiva. O Assad foi quem mais matou dentro da guerra civil da Síria. Ele é o grande culpado dessa guerra. O Estado Islâmico matou muito menos que o Assad, não se compara. Então, a solução definitiva do problema, da crise, é acabar com a guerra na Síria. Acabar com a guerra na Síria não é uma resposta simples, fácil. Qualquer tentativa de lidar com uma guerra tem efeitos colaterais. Precisa haver uma intervenção. Intervenções não são perfeitas. A intervenção da União Europeia, da OTAN, da coalizão ocidental na Líbia fez a Líbia virar o caos que é hoje, fez criar problemas no Mali, na Nigéria. Então, uma intervenção na Síria não vai ser perfeita, mas simplesmente deixar a Síria continuar em decomposição absoluta, dos 11 milhões, 4 já saíram, tem mais 7 dentro do país. Se esses 7 saírem para a Europa, o que vai acontecer com a Europa? O que acontece? A Europa o projeto europeu vai acabar, os europeus vão brigar entre eles, a União Europeia... Vão começar a fechar a fronteira. Isso, e se eles fecharem a fronteira, vai acabar o projeto europeu. Com armas. Quer dizer, países vão brigar entre eles, vários desses refugiados vão acabar sendo aceitos dentro de uns países. Isso vai criar uma tensão social, porque eles não estão prontos para assimilar e receber essas diferentes culturas. O processo de assimilação é um processo de duas mãos. Quem está chegando tem que querer abraçar a cultura nova e quem está recebendo também tem que aceitar. Não é só quem está recebendo querer aceitar. Quem está chegando vai ter que falar, eu quero mudar, eu quero virar alemão, eu quero aprender alemão, eu vou me adaptar às regras dessa sociedade. É uma mudança de cultura dos dois lados. Isso não acontece do dia para a noite. Então, o problema passa por algo que vai criar vários outros problemas ou ir lá na raiz dele, que é tratar com as guerras. Mas aí os europeus precisam mudar de mentalidade e entender que eles têm que participar das guerras, dos conflitos e se envolver com isso. Tá certo. Muito bem. Muito obrigada, Reni, mais uma vez. Obrigado, pela sua presença, Silvia. Aqui. Boa tarde a todos. Essa edição do Conectado fica por aqui. Nós voltamos às 5 da tarde. Até já.